Saúdo a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. É uma honra poder participar desse estudo do livro dos Atos dos Apóstolos, promovido pelos departamentos de adolescentes e jovens da Igreja Batista do Evangelho Pleno em Uberlândia, que tem a presidência do pastor Balmiro Rodrigues da Cunha. O texto que vamos utilizar como base está em Atos, livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículos 23 a 26. Diz assim a palavra de Deus: E depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando ao carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente sobreveio tamanho terremoto, que sacudiu os alicerces da prisão, abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Ser um servo de Deus, expoente diante das tempestades, é algo que vamos estudar nesse momento. As tempestades são as dificuldades, as provas, as lutas, as forças contrárias superiores às nossas que aparecem nas nossas vidas. São circunstâncias. Paulo e Silas passaram por uma cidade na Macedônia chamada Filipos, e eles pregavam o Evangelho. E o texto diz que uma jovem que estava com espírito de adivinhação seguia os apóstolos. Paulo suportou aquela situação até que tomou uma atitude, expulsou o demônio que estava naquela jovem e ela ficou liberta. E os senhores daquela moça, os homens que tomavam conta dela, que lucravam com o que ela fazia, inflamaram toda a cidade contra os apóstolos. E eles foram, então, açoitados e presos. Deram uma ordem expressa para o carcereiro: guardem esses homens com toda a segurança. Então, os planos eram ruins. Os planos daqueles homens para com os apóstolos para o dia seguinte. Eles estavam agora presos no tronco, machucados, jurados de morte, e à meia-noite eles cantavam, louvavam ao Senhor, e os presos ouviam. A Bíblia não diz que alguém reclamou daqueles cânticos, porque era meia-noite, uma hora de dormir, mas eles eram cânticos inspirados. Paulo sabia da importância do louvor, da força que o louvor tem. Paulo sabia disso. Num dos seus primeiros discursos, isso está no capítulo 13 de Atos, Paulo estava em Antioquia e pregava às pessoas daquela cidade, e ele fazia um resumo da história de Israel. Desde o Egito, 430 anos no Egito, depois da peregrinação pelo deserto, que foram 40 anos, mais 40 anos de prazo que foi a posse da terra. Depois, 4 séculos aproximadamente, com o tempo dos juízes, até que veio a monarquia e surgiu então o primeiro rei de Israel, que foi o rei Saul. Mas Deus tirou a Saul e estabeleceu Davi como rei de Israel. E aqui, nesse ponto, Paulo dá muita ênfase. E por quê? Vamos para Atos capítulo 13, versículos 22 e 23. E tendo tirado a este, ou seja, Deus tirou a Saul, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: Achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, e que fará toda a minha vontade. Da descendência deste, conforme a promessa,
trouxe Deus a Israel o Salvador, que é Jesus. Então perguntamos, qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é que o homem sujeite e domine a terra. Em Gênesis capítulo 1, versículo 28, Deus diz para Adão e Eva, e Deus os abençoou e lhes disse, sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja pela terra. Há em todos nós a capacidade de observar tudo à nossa volta, administrar, manufaturar, inventar, descobrir, investigar, desenvolver, organizar. Somos o braço de Deus agindo na terra. Podemos então destruir ou preservar, defender ou atacar e discernir entre o que é belo e o que é feio. Temos a inteligência divina que nos acompanha desde sempre. Quando veio a queda, o pecado entrou no mundo e, consequentemente, a morte. O homem perdeu o poder de sujeitar e dominar a terra. O pecado arruinou o caráter, a conduta, a moral humana que passou a agir contrária à vontade de Deus. Vieram as calamidades de toda sorte. Observamos na história inúmeras tragédias que assolaram a terra. Porém, Deus, na sua sabedoria, grandeza, misericórdia, deu dons aos homens, com os quais ele tem sobrevivido às intempéries e catástrofes e flagelos. Paulo descobriu com Davi que o louvor é a chave para ser vitorioso nos desafios que surgem na vida. O louvor nos lança no ato de sujeitar e dominar, sendo essa a vocação dos homens, segundo a vontade de Deus. Vamos ver, por exemplo, o Salmo 42. O salmista inicia dizendo que a sua alma gritava, ardia de desejo de estar junto com o Senhor Deus. O verso 2 diz assim, a minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante a face de Deus? As amarguras e as frustrações tiravam dele a força para continuar vivendo na terra. Ele chorava tanto que as suas lágrimas perguntavam, o teu Deus, onde está? Davi ponderava os momentos de alegria e felicidade que desfrutara anteriormente, em contraste com a dor, com a tristeza e angústia que agora se apresentava a ele. Davi se lembrava de acompanhar o povo à casa de Deus, se lembrava dos louvores, da música, das festas, da alegria, da comunhão. Agora os adversários estavam lá afrontando o servo do Senhor. Hoje estamos vivenciando algo parecido. Temos uma pandemia, o povo está assustado, famílias sofrendo, pressão política intensa, o noticiário à nossa volta é cheio de mentiras e assombro, a morte parece ser a grande atriz do momento, estando em todos os ambientes da sociedade. Não podemos nos reunir na igreja, a crise sanitária nos restringe. Então vem a pergunta. Então, por que vem essa pergunta? Porque vem a angústia para muitos corações. E pode-se dizer como Davi no Salmo 42, verso 5, que disse assim, por que estás abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Mas o Espírito Santo trouxe a Davi uma grande revelação. Vamos ver isso em continuação. Espera em Deus, pois ainda o louvarei a Ele, meu auxílio e o meu Deus. Pois ainda o louvarei. Precisamos louvar ao Senhor continuamente. O coração de um poeta
do músico, do cantor, é mais sensível às informações ao seu redor. Ele é mais observador. O poeta consegue ver o trabalho das formigas, o pássaro que canta, ele ouve o canto dos pássaros, a folha que cai, a luz da lua, a força e o brilho do sol, as nuvens, as chuvas, as plantações, as crianças, os jovens e os mais velhos. A beleza da criação é escrita, cantada, salmodiada em louvor ao Criador de todas essas maravilhas. O livro dos Salmos são canções. Não conhecemos a melodia, mas temos as letras de todos os mais belos hinos de louvor que eram cantados pelo povo de Israel desde os tempos antigos. Quando louvamos, toda tristeza, toda mazela, toda amargura alojadas no coração são expulsas. Elas têm que sair. O homem passa a ver tudo de forma diferente. Volta a ter esperança, alegria de viver. Enquanto louva, o Senhor responde com a sua alegria, com a sua luz. Louvado seja o Senhor. Paulo e Silas cantavam. Os presos escutavam. Sobreveio um terrível terremoto que desacorrentou a todos. Esse é o resultado do louvor. O milagre acontece. Esse texto diz que houve um grande terremoto a ponto de soltar as cadeias dos presos. É de se supor que toda a cidade e a região estaria devastada. Muitas mortes, desorganização total. Ninguém iria dar agora importância aos dois apóstolos que estavam presos. Mas o texto diz que logo pela manhã os homens foram ter com o carcereiro. Ora, a cidade não tremeu? Como que o carcereiro dormia num abalo daquela magnitude? Pois o texto diz que ele acorda e vê os presos soltos. Se você se sente preso, nosso Deus pode fazer tremer as bases da sua prisão e libertá-lo desse horrendo lugar. O carcereiro acorda, vê que todos estão livres, puxa a espada para se matar, tirar sua própria vida. Então Paulo o repreende severamente, dizendo: não faças mal contra a sua vida. O suicídio é um terrível mal que alguém pode fazer contra si mesmo. Os homens lá fora, diante do desgosto, muitos deles decidem tirar suas vidas, querendo sair desse mundo sombrio e violento. Mas desconhecem que o lugar para onde vão, quando morrem, é muitas vezes mais angustiante. Não sabemos, ou eles não sabem, que existe um lugar de paz, de descanso, de luz, de glória, que é junto ao Senhor da vida. Aqueles que louvam, experimentam das bem-aventuranças da vida vindoura. Quanto mais louvam, mais percebem a realidade das coisas futuras, da vida eterna com Deus. Aqueles que viveram fielmente até o último dia sem darem cabo da própria vida e foram recolhidos pelo Senhor, cumpriram o propósito para o qual existiram na terra e agora aguardam no paraíso o dia da redenção. Nós, os que ficamos, devemos prosseguir em louvar ao Senhor com mais dedicação para crescermos em sabedoria, em sensibilidade para ouvir a voz do Espírito Santo, para exercermos o domínio sobre a terra conforme a vontade soberana daquele que a criou. Se o pecado matou o homem, Deus torna a dar a vida através do sacrifício do seu Filho na cruz, que com o seu sangue derramado faz expiação dos pecados e regenera todo aquele que crê. O homem regenerado compõe a igreja do Senhor Jesus, que foi comprada pelo seu sangue. Essa é a igreja que não para de crescer, não para de caminhar, segue confiante, mesmo diante dos obstáculos. A igreja espera em Deus. Ela confia em Deus. Esperemos em Deus. Pois ainda o louvarei
continuaremos ainda a louvar ao Senhor, que é o nosso auxílio, o nosso Deus. No Salmo 46, verso 10, encontramos, entre todos os versículos edificantes do livro, um que expressa melhor a essência de uma verdadeira vida de fé, quando diz: parem de lutar, saibam que eu sou Deus, serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. As palavras mais fascinantes aqui foram traduzidas como parem de lutar, ou aquietai-vos, porque elas são o núcleo da confiança. Embora a tradução parem de lutar seja aceitável, ela não revela toda a verdade expressa. No original hebraico desse salmo, a palavra é arpu, que significa largar, liberar. Motive-se a largar. Somos orientados a largar ativamente. Aquietai-vos, largue, confie, a fim de, primeiro, saber que Deus está no controle de tudo. Segundo, conhecer de forma objetiva o poder salvador de Deus em nossas vidas. É exatamente a mesma ideia expressa por Moisés momentos antes dos filhos de Israel entrarem nas águas divididas do Mar Vermelho. O Senhor lutará por vocês, tão somente acalmem-se. Isso está em Êxodo, capítulo 14, versículo 14. Especialmente nesses tempos difíceis, é hora de aprender, é hora de aprendermos a verdadeira palavra de Deus. Temos esperança de que logo estaremos juntos novamente nas reuniões da igreja e iremos desfrutar do prazer da comunhão, dos trabalhos conjuntos, das dinâmicas dos departamentos, sempre seguros de que está em nosso meio o próprio Senhor Jesus, que nos abençoa, provê todas as coisas e espera de nós o louvor. Firme os seus passos, experimente cantar, desfrute da alegria, da força e da paz que há em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Seja um servo expoente do Senhor diante das tempestades. Bendito seja o Senhor. Nesse momento, eu quero orar com você, pedir a Deus a sua graça e a sua misericórdia sobre todos nós, especialmente aqueles que estão abatidos, doentes, tristes, sem esperança. O Senhor irá mudar esse cativeiro. O Senhor irá tirar você dessa prisão. Um terremoto vai acontecer aí na sua vida. E você vai ser liberto pelo poder da palavra de Deus. Querido Pai Celestial, te dou graças por esse momento, por essa palavra que o Senhor nos trouxe ao coração. Agradeço, meu Deus, porque o Senhor é sempre presente na nossa vida. Ó Deus, desfrutamos do teu grande amor. Ó Deus, temos sobre nós a mão do Senhor estendida, que nos guarda e nos protege de dia e de noite. Ó Deus, te louvamos porque podemos esperar na tua misericórdia que se renova a cada manhã. Pai querido, nesse momento eu quero interceder por aquela vida, Senhor, que está triste, acabrunhada, aquela vida que está com medo, aquela vida que está sem esperança, quem sabe está doente, quem sabe, meu Deus, triste porque perdeu alguém próximo. Ó Deus, por qualquer circunstância, ó Deus, contrária à natureza, contrária à alegria, contrária à paz e o gozo. Deus bendito, peço a tua mão protetora, peço, Senhor, o teu cuidado, peço, Senhor, o teu agir. Que os teus anjos agora, Senhor, possam trazer para essas pessoas, Senhor Deus, a bênção, a paz, o consolo, o conforto, a cura. Deus maravilhoso, o Senhor é glorioso. Há poder na tua palavra, Senhor. Cremos no poder do teu sangue. Ó Deus, e declaramos agora, meu Deus, que tu és o nosso Deus soberano, glorioso, todo-poderoso. Pai querido, te louvamos, te amamos, porque o Senhor nos traz a vitória. Te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém.
Que Deus o abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém.